ter o conceito disso. O que é uma reação química? Então, a reação química é um processo em que novas substâncias vão ser formadas. Então, eu tenho substâncias que vão ali se juntar para formar uma nova substância. Então, eu só posso falar que aconteceu ali uma reação química se eu formei uma nova substância a partir de outras. Tá? Então, vamos pegar um exemplo aqui da reação de combustão do etanol. Então, o que a gente vai estar fazendo? A gente vai queimar. Combustão é queima. Nós vamos queimar o etanol. Então, gente, é importante identificar aquelas características que a gente já tinha falado, que são as características da substância. Que características que são essas? Ponto de ebulição, o estado físico a uma determinada temperatura, a densidade a uma determinada temperatura, a cor. Por quê? Essas características vão servir para a gente como evidências no final de que novas substâncias foram formadas. Por quê? Essas novas substâncias, elas vão ter as características típicas delas. Então, eu vou ter características diferentes das iniciais, indicando para a gente que aconteceu uma reação química. Então, vamos lá. De acordo com o nosso exemplo, eu tenho etanol reagindo com oxigênio. E aí eu tenho ponto de ebulição do etanol, 78 graus Celsius. Ponto de ebulição do oxigênio, menos 183 graus Celsius. Estado físico do etanol a 20 graus Celsius, líquido. Estado físico do oxigênio a 20 graus Celsius, gasoso. Densidade do etanol a 20 graus Celsius, 0,79 gramas por centímetro cúbico. Densidade do oxigênio a 20 graus Celsius, 0,0013 gramas por centímetro cúbico. Os dois incolor. E aí, eles reagiram e formaram duas novas substâncias. Observe que essas duas novas substâncias, elas vão apresentar características diferentes das outras. Então, ó, o gás carbônico, ele ebule a menos 78 graus Celsius. A 20 graus Celsius ele é gasoso, com densidade 0,0018 gramas por centímetro cúbico e incolor. A água, 100 graus Celsius é o ponto de ebulição, líquida a 20 graus Celsius, densidade de 1 grama por centímetro cúbico e incolor. Então, o que é importante frisar? Como que eu evidenciei que foram formadas novas substâncias? Como que eu sei que esse gás carbônico, que essa água, é diferente do etanol e é diferente do oxigênio? Por causa dessas características. Na nossa aula que a gente falou sobre substâncias químicas, a gente viu que o que faz uma substância ser a substância A são as características dela. Da mesma forma que você diferencia um amigo do outro, pelo timbre da voz, pelo cheiro, pela cor do cabelo, aqui é a mesma coisa. Eu vou olhar a característica. Tem característica diferente? Significa que eu tenho substância diferente. Se eu tenho substância diferente, aconteceu reação química. Outra coisa, no dia a dia, a gente pode ver várias reações químicas acontecem. Por exemplo, quando um prego enferruja, aquela ferrugem ali, aquela cor nova que apareceu, significa pra gente que está acontecendo uma reação química. Dentre várias outras coisas que podem acontecer. Então, tem algumas evidências que mostram pra gente, podem ser indicadoras de que uma reação química aconteceu. Então, quais evidências são essas? Que a gente tem que ficar atento. Quando libera calor. Por exemplo, quando eu queimo alguma coisa, no caso da combustão do etanol, eu tive liberação de calor. A gente fala que teve uma reação exotérmica. Reação exotérmica é aquela reação que depois que ela acontece, ela libera calor para o ambiente. Então, essa evidência é um fato de que pode ter acontecido uma reação química. Outra evidência, a mudança de cor. Então, no fato lá da ferrugem, do prego que enferrujou, a mudança de cor é uma evidência de que esteja acontecendo uma reação química. A mudança de odor, quando um alimento da nossa geladeira estraga, isso ali é uma evidência de que está acontecendo reação química. O alimento fica com um cheiro desagradável, né? Porque ele está degradando. É uma reação química que está acontecendo. Novas substâncias estão sendo formadas.
Liberação de gás. Quando eu pego, por exemplo, um comprimido efervescente e coloco na água, o que acontece? Começa a borbulhar. Essa bolinha que está saindo evidencia o quê? Liberação de gás. Então, opa, está acontecendo uma reação química ali. Beleza. O que são, então, os reagentes e os produtos? Na reação química, a gente classifica as substâncias como reagentes e produtos. Voltando ao nosso exemplo da combustão do etanol, a gente tinha etanol reagindo com oxigênio para formar gás carbônico e água. O que significa isso? Etanol e oxigênio são os nossos reagentes. Etanol e oxigênio reagem para formar gás carbônico e água. Então, esses símbolos, depois vocês vão ver os símbolos químicos, eles vão ajudar a gente nessa leitura. Então, isso aqui é reagente, o que vem antes da seta é reagente, o que vem depois da seta é produto. E essa seta a gente pode ler, reage para formar. Beleza?